feliz de estar nessa terceiro ciclo de palestra, né, que a gente está falando sobre aconselhamento em contexto de violência doméstica, e eu e a Joseni estávamos conversando antes sobre os desafios que nós temos hoje como igreja de falar desse assunto. Então, eu sei que a maioria que está aqui é de Araras, mas para aqueles que não são de Araras, a Joseni é psicóloga, com experiência há mais de 20 anos, ela é da Terceira Igreja Batista Livre de Araras, né? Quando o Zezinho passou o telefone dela, ela aceitou prontamente o convite e o desafio, né? A gente teve aí alguns encontros para poder conversar, e então eu estou muito feliz, Joseni, pela sua participação, estou muito feliz porque a gente já sabe que a gente vai expandir a sua carreira de psicóloga aí para a BAL, já falamos com o Zezinho já, né? Porque é sempre muito bom, né, a gente poder usar as pessoas da nossa denominação que são capacitadas, que têm aí muito a contribuir, né, e hoje estou muito feliz aí de ter essa oportunidade de ouvir você, né, de ouvirmos você, todos nós, né, a sua palestra, ela está sendo gravada, né, e vai fornecer um material e um conteúdo muito bom de apoio às nossas igrejas, porque esse assunto é um assunto inesgotável, né, a vida sempre apresenta fatos inéditos, né, nesse assunto, mas é uma honra ter você aqui com a gente e poder aprender com você. Então, seja bem-vinda, Deus abençoe, a palavra é sua. Obrigada, pastor, é uma honra estar aqui, agradeço o convite, é um desafio mesmo, agradeço, né, a confiança mesmo, né, pastor, quando o pastor falou, pastor Zezinho, eu imaginei outra coisa, eu achei que era para eu aprender, e aí ele falou, não, é para você palestrar, falei, ai, vamos lá, né, eu acho que Deus vai nos capacitando, e eu realmente coloco aquilo que eu aprendi a serviço, realmente aquilo que o pastor Zezinho falou, a serviço do reino, né, então se eu puder acrescentar, se eu puder passar um pouquinho daquilo que eu aprendi, para que alguém possa aprender ou né, passar adiante, eu acho que já está feito, né, eu acho que é isso. Agradeço mesmo, agradeço a cada um que entrou né, na live, em especial meus pais, que eu acho que né, não seria diferente se eles não estivessem, né, e falei hoje para eles, e eu agradeço a presença de cada um aqui, né, e principalmente da terceira, que também está lá em peso, né. Bom, o pastor já me apresentou, sou psicóloga, a minha área de atuação é psicanálise, trabalho como clínica já há muito tempo, amo clinicar, e assim, a gente tem vivido tempos difíceis, né, e ontem a Júlia falou da pandemia, o quanto aumentou o índice de violência doméstica. É um tema que não se esgota, como o senhor falou, né, como você falou, e é um tema que não é falado, né, não se esgota, porém não é falado, não é divulgado, porque é bem difícil, né, a gente ver e ouvir e às vezes até se prontificar a ajudar alguém que está numa situação de violência mesmo, né? E muitas vezes o tema que eu vou falar hoje, vou abordar, é um tema que muitas vezes é silencioso, né? A violência, porque a violência física é fácil de você ver, porém não é fácil para você interferir, e a violência psicológica, ela não é fácil de você perceber, né? Então, ela é muito difícil. E aí eu queria começar falando, eu vou compartilhar a tela, tá? Então, só um pouquinho. Então, o que é? A Júlia falou da violência doméstica, ontem, e ela falou de várias situações, e dessas violências,
ela disse da violência física, violência sexual, vários tipos de violência. E o que eu queria falar um pouquinho é da violência doméstica, o que causa realmente para a gente é essa psicológica também. E o que é? Isso foi tirado até dessa nova, da Lei Maria da Penha, né? É a conduta que causa danos emocionais e a diminuição da autoestima do indivíduo que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica. Então, assim, todas essas situações, a pessoa pode viver isso como algo isolado, somente uma humilhação, mas geralmente vem carregado de tudo isso, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, o marido não permite que está dando, não sei se tem microfone aberto. Quando o marido não permite, tá? Quando o marido não permite, por exemplo, que a mulher estude ou trabalhe, ele está tirando o direito dela de ir e vir, né? E aí vai gerando outras consequências, né? E aí o comportamento dela vai tendo problema. Às vezes a mulher, ela quer ir para a igreja e o marido não concorda, então por isso que está em relações a crenças também, ele não permite ir à igreja, não permite que ela tome decisões. Então, às vezes é algo isolado, uma situação, porém acaba acarretando outras consequências. E quais são essas consequências apresentadas, né, que a mulher tem, ou às vezes, como o pastor ontem perguntou, o homem também sofre, a violência doméstica sofre, mas é mais para a mulher. Então, quais são as consequências apresentadas? Eu até falei para o pastor, algumas coisas a gente vai repetir aqui, né, mediante aquilo que a Júlia falou, que o pastor falou, eu vou repetir, e, assim, ela falou, ela é professora, né, de neurociência, e eu estou falando na minha parte, que é psicologia mesmo. Então, assim, quais são as consequências? A baixa autoestima, a pessoa ela não se sente bonita, ela não se sente valorizada, ela não se sente capaz, então ela vai ter essa autoestima baixa, ela vai ter a passividade, ela não vai ter nunca proatividade, ela vai ser muito passiva, ela tem um grau de dependência gigantesco, então ela não tem renda, ela é dependente, e há uma dependência emocional gigantesca. Pastor, tem algum microfone aberto? Já fechei. Tá. E também a diminuição da capacidade da vida pública. Às vezes o marido não permite que a mulher vá na casa de amigas, não permite que vá trabalhar, que vá em lojas, que vá num shopping. Então começa a ter algumas consequências e a própria pessoa não consegue sair dessa condição. Ela não percebe que ela está nessa situação por causa da violência. Outra repercussão que a gente tem para essas vítimas de violência doméstica são alguns problemas de saúde. E quais são? Comportamento, que é algo visível, né? Então, às vezes, a pessoa tem problemas de alimentação, não consegue comer, ou come demais, e aí vive num efeito sanfona, e aí, por isso, às vezes, tem a baixa autoestima. A pessoa não consegue dormir, ou dorme muito, tem o estresse, e uso de substâncias psicoativas, que são drogas, né, e álcool. E o que isso afeta para o corpo? Às vezes a pessoa tem dor de cabeça, dor lombar, fibromialgia, e eu não sei se vocês têm escutado, mas o que eu ouço falar muito, e antigamente a gente não ouvia falar disso, sobre fibromialgia, que é dor no corpo todo. A pessoa que tem fibromialgia fala que até o cabelo dói, porque o corpo dói, né? Então, há um sofrimento tão grande que o corpo inteiro dói, e é físico a dor.
porque ela não consegue transformar em essa dor que está na alma, esse sofrimento, ela não consegue transformar em pensamento, e aí vem para o corpo. E também na mente, que causa depressão, ansiedade e suicídio. E fora as outras doenças psicossomáticas, né? Eu palestrei esse mês passado, tive algumas palestras e sobre suicídio, Setembro Amarelo, e o quanto o grau de suicídio feminino para das mulheres, o quanto é maior do que os homens, está em torno, pela Organização Mundial da Saúde, está em torno de quase 70% de suicídio da mulher. Então, o quanto a violência doméstica afeta essa vítima, né? E o que a gente pode correlacionar? Essa violência contra a mulher, ela vai ver relacionado também os maus tratos contra a criança, porque acaba afetando todo o entorno, né? Essas crianças que convivem com lares violentos, ela tem de 2 a 4 vezes mais chances de serem vítimas de maus tratos, de maneira que a violência ela é generalizada para os demais membros da família. Então, uma mãe que apanha, uma mulher que apanha, a frustração dela, a raiva dela que ela está sentindo do marido, ela não vai conseguir bater no marido porque ele é o mais forte. Então, o que ela vai fazer? Ela vai trazer essa consequência e ela vai trazer para uma criança que está do lado. E essa criança, por consequência, às vezes bate no irmão mais novo. Então, por isso que ela vai correlacionando mesmo na família. E aí, qual é o problema que pode acarretar para essas crianças? Elas podem trazer problemas de interação social, dificuldades escolares, problemas de saúde, dificuldades de comportamento, risco de desenvolvimento de psicopatologia. Então, a gente pode ter crianças com problemas de depressão, crianças com problemas de ansiedade, com problema, várias psicopatologias, né? Então, borderline, narcisistas, crianças com síndrome do pânico, várias doenças psicopatológicas, e a modelação de comportamentos agressivos, né, que é a criança do sexo masculino, ela vai tender, né, ela tem um modelo. Então, qual que é o modelo? Ela vai tender a ser igual o pai, vai bater nessa mulher quando ele for mais velho, e a menina ela vai imitar a passividade generalizada da mãe, ou seja, ela pode entrar e a gente vai repetindo isso que a gente vive na nossa infância, a gente vai repetindo na vida adulta. Então, eu vou acabar escolhendo como par para minha vida, como um parceiro, aquele que faz a mesma coisa que fez com o meu pai, ou, né, então, assim, com a minha mãe. Eu vou repetindo esse comportamento, porque eu tenho um modelo, eu tive um modelo. E o que a gente vê? Que o lar é um ambiente que deveria ser acolhedor, né? É o primeiro ambiente, mas ele passa a ser, neste caso, um ambiente de perigo contínuo, que resulta num estado de medo e ansiedade permanente, né? Na verdade, a ansiedade, ela é propriamente dita o medo, né? Então, a pessoa que ela está em ansiedade, ela está com medo de alguma coisa. E aí, em volta desse emaranhado de emoções, em relações afetivas, a violência doméstica contra a mulher, ela vai se mantendo, e até hoje, como sombra na sociedade. E ela não é de agora, a violência doméstica é de séculos, né? É muito antiga. Hoje a gente consegue falar um pouco mais. Outro dia, conversando com uma pessoa, um policial, e ele falou, olha, a violência doméstica, feminicídio, isso muito que tem acontecido, não aumentou agora. Na verdade, é porque agora nós temos a Lei Maria da Penha, temos delegacias feminina, e aí, por causa disso, há uma grande denúncia, não tanto, né, porque a gente vai falar um pouquinho disso, né, do quanto há medo de ir, de falar, de denunciar, mas aumentou esse número, né, então a gente tem hoje uma estatística muito maior, porque hoje nós temos divulgado, né? Então, a gente vê lá alguns ditados, e quem nunca ouviu um ditado como esse? O ditado popular que o pessoal fala muito assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou ainda,
E essa frase, assim, eu já ouvi, e às vezes nós brincamos com isso, né? Ele pode não saber por que bate, mas ela sabe por que apanha. Alguém já ouviu essa frase? Então, assim, retrata em princípio de brincadeira a conivência da sociedade para uma violência dentro do lar. Então, vamos pensar uma criança que escuta isso, né? Então, assim, normal uma mulher apanhar, né? Então, se a gente vai falando esse tipo de coisa, essa fala, a criança, ela tem como verdade aquilo que o adulto está dizendo. Então, tudo bem, ela está apanhando, ela aprontou, porque ela sabe por que está apanhando. Então, aí ela vai carregar a culpa, né? Talvez eu tenha feito alguma coisa. E é muito comum a transmissão transgeracional da violência intrafamiliar, indicando que tanto sofrer diretamente a violência na infância, como testemunhar agressões entre os cuidadores, são preditores de vivência de violência em relacionamentos futuros. O que isso quer dizer? Que quando a gente quando a gente nasce e traz isso, vai trazendo de geração em geração. Então, se eu apanho do meu marido, meu filho, minha filha vê isso, então provavelmente eles vão repetir esse comportamento, e aí eles, se não quebra esse comportamento, eles vão continuar repetindo. Então é algo transgeracional, a gente vem trazendo de geração. E às vezes a gente não sabe nem o porquê, mas vai se repetindo esse mesmo comportamento. Então, o que a gente entende? Até a gente traz para a psicologia essa violência, e o que é isso para a gente, né? A gente entende que a violência ela é uma expressão destrutiva da agressividade. Porém, a agressividade, ela está em todos nós. E ela faz parte da condição humana e é extremamente necessária para a nossa sobrevivência. Ai, como assim, né? Ela pode se desdobrar em assertividade ou firmeza, em positividade e em segurança, em coragem ou em defesa, porque assim, se a gente não tem agressividade, a gente morre, né? E porque até mesmo para comer algo é preciso mastigar, então a gente usa força para triturar os alimentos. Para a gente se alimentar, a gente precisa desse movimento. Então, até para algumas outras coisas, a gente precisa dessa agressividade para viver, para impulsionar. Mas a gente tem que saber usar essa agressividade com positividade, com segurança. Então, porque senão é algo que vai ser destrutivo para a própria condição humana. E aí eu queria trazer um caso, esse caso não é meu, tá? É de um livro, para vocês pensarem. Eu vou deixar de compartilhar a tela, porque não está aqui. Depois eu volto para a apresentação, peraí. E aí eu queria realmente fazer vocês pensarem, né? Só para vocês terem ideia de como funciona um atendimento aqui, enquanto psicóloga, como que é o olhar, né? Então, eu queria provocar mesmo o sentimento de vocês, o que vai gerar em vocês. E aí tá lá, né? Do caso da... O príncipe virou sapo e a princesa virou bruxa, né? Paula e Jorge são casados há 7 anos. Namoraram durante muito tempo. Mas a grana era sempre curta e casar tornava-se um projeto distante. Finalmente, Jorge começou a trabalhar em uma empresa e com carteira assinada, benefícios. Paula trabalhava como recepcionista no escritório de advogado bem-sucedido e respeitado, o Dr. Mendes. Assim, ambos finalmente estavam em condições de começar a organizar o grande evento, o casamento, pelo qual ansiavam há muito tempo. Foi uma época feliz, de muitos planos, alegravam-se porque o casamento certamente aconteceu. Eles conseguiram alugar um pequeno e confortável apartamento em um ponto da cidade onde o acesso à condução era fácil, o que lhes permitia chegar ao trabalho em menos tempo.
Na vizinhança havia vários comércios, pequenos estabelecimentos e um bar frequentado pelos moradores do bairro, que garantia, de certa forma, um trajeto tranquilo até o prédio em que morava. 6 meses após o casamento, com tudo indo bem, surgiu mais um motivo de alegria: a gravidez de Paulo. Assim, ambos conseguiram realizar um projeto de vida que os faziam se sentirem bem e felizes com eles mesmos, casados, com trabalho, com apartamento e em breve com um filho, tudo completo. Paula cuidava dos afazeres da casa, cozinhava. Quando voltava do trabalho, os dois assistiam um pouco de TV juntos. Nos finais de semana, visitavam a família ou passeavam um dia com algum amigo de trabalho dele. Jorge não era muito de conversar, mas se sentia feliz por prover as necessidades da casa e até mesmo, às vezes, algum pequeno luxo comprado no comércio da redondeza para agradar a esposa. Ela também estava satisfeita com a vida de casada, com o status que agora tinha como mulher casada. Ela pôs lá no Facebook, né? Casamento, como que é que eles colocam? Um relacionamento sério, ou então casou-se, né? Estava lá o status dela. Além disso, logo seria mãe. Com frequência, sentia-se cansada, mas sempre poderia descansar no final de semana ou tirar um cochilo no ônibus. Com o nascimento do Jorginho, Paula tirou licença para tomar conta do filho. Uma criança muito boazinha, mas que, como bebê, chorava bastante, precisava de cuidados. Jorge trabalhava o dia todo, procurando orgulhosamente garantir tudo que a esposa e o filho precisassem. E assim viviam. Porém, inesperadamente, em um corte de pessoal, Jorge perdeu o emprego. Como contar a Paula? Como manter os pagamentos em dia e atender às necessidades do filho pequeno? Paula era tão competente, cuidava bem do filho, da casa, cozinhava bem. Seu patrão a elogiava constantemente, confiava-lhe os trabalhos importantes. Jorge sempre se sentira valorizado como marido junto a ela e sua família, pois tinha seu trabalho como seu salário garantido, até bem pago em uma boa empresa. Mas e agora? Não podia contar nada, porque pegaria mal. Daria um jeito, faria bicos, tentaria chegar em casa depois de Paula para que ela não desconfiasse de nada. Afinal, pensava ele, homem respeitável trabalha até mais tarde, mesmo que fosse para tomar umas no bar, antes de voltar para casa, só para fazer hora. Mas chegar cedo e passar pela humilhação de Paula, saber de sua demissão, nem pensar. Ele daria um jeito. Foram se distanciando, cada um cuidando da sua própria vida, quase não conversando mais. Jorge se esquivava, não falava de trabalho, até porque não tinha um. Os bicos nem sempre apareciam e estava cada vez mais difícil manter as despesas da casa. Não conversava com Paula nem com ninguém, pois não conseguia encarar uma situação que, a seu ver, era tão humilhante. Às vezes, o que aliviava era passar no bar, tomar uns tragos e esquecer um pouco de sua condição de desempregado. Sentia-se inferiorizado perante Paulo, que não só mantinha seu emprego, como também dava conta da casa, do filho, e de tantas outras coisas. Paula, por sua vez, não sabia o que se passava com Jorge, tão calado e frequentemente mal-humorado. Ele só queria ver TV e dormir. Ela estava muito sobrecarregada, com todos os afazeres. A casa precisava de reparos, a pia pingava sem parar, mas Jorge nem notava, ou não ligava para as coisas que necessitavam ser feitas, deixava tudo para ela resolver. Mas ela também foi se afastando dele, da família, não contaria para seus pais as dificuldades que enfrentavam. Não queria que soubesse como as coisas estavam desandadas. Afinal, ainda era uma mulher casada, com filho e com uma reputação a zelar. A primeira vez que Jorge bateu nela,
Foi quando, ao voltar do trabalho, no caminho de casa, Paula o viu no bar, de papo furado, bebendo cerveja. Vários pensamentos vieram à sua cabeça. Que folgado! Ela sempre tão carregada, cansada, com a casa precisando de tantos reparos, com dinheiro tão curto, e Jorge lá, de papo pro ar, bebendo com aqueles desocupados. Em casa, esperou por Jorge, enquanto preparava o jantar e cuidava do Jorginho. Ao vê-lo chegar, já exasperada, iniciou um pequeno interrogatório. Quis saber onde ele estava até aquela hora. Não disse nada sobre tê-lo visto. Falou da pia que pingava sem parar, das contas atrasadas, mas Jorge não respondia. Que iria dizer? Que não tinha mais emprego? Que estava no bar, por vergonha de chegar em casa mais cedo do que ela? Que bebia um pouco para esquecer e aliviar sua condição tão humilhante? Seu silêncio era entendido como descaso por Paula, que já bastante irritada, sentindo-se sozinha e cansada, desferiu a frase que foi a gota d'água. O doutor Mendes, patrão dela, é que é homem de verdade. Ele não deixa a casa desse jeito. Jorge se viu sem alternativas. Não podia falar sobre o que acontece. Fora abertamente declarado um homem inferior por sua mulher. Sentia-se tão impotente em relação ao Dr. Mendes, sem nenhum recurso a seu favor. Ele não era homem? Que ousadia! Quanta humilhação! Queria livrar-se daquela sensação horrível, fazê-la desaparecer, recuperar-se como homem. Ela ia ver, e quase sem pensar, levantou o braço e deu-lhe um grande e poderoso tapa na cara que a derrubou. Ambos ficaram arrasados e não falaram nada do que tinha acontecido e que se esforçava muito para manter a casa funcionando. A dor da humilhação de ambos, a vergonha em bater e a vergonha em ter apanhado. Uma confusão de sentimentos, ódio, vergonha, ressentimento, medo, culpa. O tapa tinha vindo no lugar da conversa impossível. Jorginho assistia a tudo com muito medo. Quem iria protegê-lo? Seu pai era grande e mais forte do que a mãe e ele. Ele não tinha como cuidar de si nem da mãe, caída, machucada. O pai o assustava quando ficava bravo. Assim, essa é a história de Paula, do sapo, do príncipe que virou sapo e da princesa que virou bruxa, né? Então, do livro da série O Que Fazer, eu vou continuar os slides, e eu trouxe esse caso para vocês pensarem, porque eu acredito o quanto, quando a gente traz uma situação, algo visível, uma história, né? Por isso que quando a gente às vezes conta história para as crianças, né? A criança vai fantasiando, ou quando a gente lê um livro, a gente vai imaginando a cena. E eu queria provocar vocês para verem, né, ouvindo essa história, vissem essa cena, né? Então, provavelmente, a impressão que se fica é que parece que eu estou, assim, para umas pessoas pode ser que isso gere, tipo, não, mas você está defendendo quem apanhou? Não, mas você está defendendo quem bateu? Não, é mais para se pensar mesmo na história, como tudo começou, né? Como um casal feliz, como não surge do nada. Claro que há aqueles casos onde a violência começa, às vezes, no namoro. Então, para vocês pensarem, com certeza, esse sentimento que gerou, ou que gera em cada um, vai falando mediante aquilo que a pessoa viveu, vai vivenciando, né? Peraí, deixa eu pôr aqui para compartilhar.
Então, assim, o que a gente vê nesse caso? Que o quanto houve falta de recursos, né? A história da Paula, né, e do Jorge, o quanto ele se sentiu inferiorizado perante ela. Então, houve uma falta de recurso do ponto de vista psicológico, né, que é uma expressão que revela a angústia gerada por sensações de potência e desamparo, pela ameaça de alguma perda. E na maioria dos casos de violência masculina, a ameaça é em relação à perda de identidade. O homem, quando ele perde o trabalho, ele perde a identidade dele, né? Ele sabe, sim, o quanto ele vai deixar de prover, o quanto ele vai deixar de funcionar em alguns ambientes, e às vezes vem essa sensação de impotência e de desamparo mesmo, né? E quando a gente fala falta de recursos, o quanto não consegue-se mais ter recursos para dialogar, para conversar. E aí começa um emaranhado de situações, onde começa a ter mentiras, você vê, ó, ele ia lá fazer bico, mas não tinha bico, aí falta dinheiro, começa a entrar uma depressão, e a mulher, por outro lado, começa a se sentir muito cansada, porque ela vai ficando esgotada, porque vê que ele não está realmente sendo o provedor, e provedor em todas as situações, até de cuidar da questão emocional dela. E aí, nesse caso, não podendo compartilhar suas dores e seus sentimentos, o que dividem é a vivência de fracasso, gerando ambos ódio em ambos. Então, quando os dois começaram a vivenciar o ódio, porém, né, o que a gente verifica? Que a violência ela é a expressão da necessidade de ajuda, e não saber como sair dessa situação difícil. E a gente sabe que, ainda assim, ainda que haja ódio, que foi no momento dessa agressividade do Jorge, a gente sabe que também há outros afetos. Ele não deixou de amar essa mulher naquele momento, né? Então, ou há outros afetos presentes nos relacionamentos familiares, há amor, a compaixão, a culpa, a ciúmes, e todos esses sentimentos a gente carrega na gente enquanto ser humano, porque a gente ama, a gente tem compaixão. Eu não estou falando só num casamento, mas a gente tem isso, a gente carrega esses sentimentos no dia a dia, enquanto pessoa mesmo. E aí a gente entende que a violência gera violência, né? Então, provavelmente, às vezes, isso não para por aí. É através de um tapa, e aí depois aumenta, não fica só num tapa. Às vezes a gente sabe que a violência ela começa numa situação onde o namorado fala: não, você não vai sair com sua amiga, não, você não vai usar essa roupa, não, você não pode estudar mais. E começa algo muito velado. E aí depois a gente acaba aqui piorando, né? E aí há o casamento, e aí não se pode mais nada, ou então quando você não faz o que eu quero, eu começo a bater. Estudos psicanalistas, eles comprovam o caráter transgeracional da violência, aquilo que eu falei, o quanto a gente vem trazendo de geração em geração. Crianças que foram maltratadas, né, pela violência, elas ou abandonadas, ou até mesmo foram testemunhas de violência em suas famílias, elas tendem a manter-se vítimas ou serem agressores em sua vida adulta. Ou ela vai apanhar, né, como eu falei, ou ela vai ser vítima ou ela vai ser o agressor, ela que vai continuar essa sequência se a gente não cuidar. A violência intrínseca ao ser humano é intrínseca ao ser humano e se expressa de variadas formas. A civilização, como já dizia Freud, depende da contenção da violência para a sua sobrevivência e desenvolvimento, ou seja, a gente precisa conter a violência lembra que eu falei da questão da violência enquanto forma de segurança, eu preciso me alimentar, e aí eu mastigo, essa coisa da violência. Então, eu preciso conter essa violência para uma sobrevivência e desenvolvimento. Porque se não tiver, a questão da violência no âmbito familiar, ela não se limita só ao espaço familiar. Há um prejuízo muito maior. Não fica só nos membros daquela família, mas estende a toda uma sociedade. Então, uma família onde há um marido agressor, onde a mulher apanha, não vai ser só
a mulher, os filhos ao redor que vão sofrer. Provavelmente a família da vítima vai sofrer junto, a família do agressor também sofre muito. E até antes de trazer, eu queria relatar um caso, né? Eu comecei a atender um jovem, um rapaz, que foi a mãe que procurou, e ele tem vivido, assim, no namoro, é a segunda namorada, e a primeira ele também agrediu, e a segunda também. E qual é a forma de agressão? No ímpeto da raiva, ele foi no pescoço delas, então ele foi, mas é algo de segundos, ele foi, enforcou e já tirou, e aí pensa, né, o que eu fiz? E é o que muitos fazem, né, tipo, o que eu fiz? O que aconteceu? E algo de segundo. E claro, eu acho que como mãe da vítima, eu, se fosse a minha filha, né, eu penso na minha filha, né, no caso da Paula e do Jorge, vamos pensar nesse caso que eu falei para vocês, mas ou no caso desse jovem que enforcou a menina, né, se fosse a minha filha, e eu percebesse, mesmo que ela não falasse, porque elas não falam, tá, como é para manter a aparência, não se é falado. Então, mas se a gente sabe, a gente com certeza falou, não, a gente separa, não, você não vai mais namorar. E a menina separou, e só que assim, o quão problema né, há um sofrimento, e aí para esse rapaz há um sofrimento gigantesco, que ele vem para o consultório, mas há tentativas houve tentativas de suicídio para esse rapaz, porque é algo que é algo traumático da vida da infância dele, então há uma dor psíquica que ele nem sabe o que é o que gerou. Então, quando eu falo até de transgeracionalidade, a gente tem que pensar a gente pensa na psicanálise até dessa forma, o que tem por trás disso? E aí, nas sessões, o que eu consegui descobrir que ele escutou, não, lógico que não é isso, só isso, tem todo um contexto, mas o quanto esse jovem, ele soube, né, quando ele já estava num determinado local, adulto, com 18 anos, ele estava num determinado local, e falaram para ele que o avô dele tinha tentado se enforcar naquele lugar, em frente ao lugar onde ele estava, mas não conseguiu, mas depois, em outro momento, o avô conseguiu, o avô realmente se enforcou. Então, assim, é um movimento em que a gente pensa o quanto ele está repetindo, e algo é muito relacionado ao pescoço, ao se enforcar, e ele e um dia a mãe dele chega em casa, acorda amarrada né, na escada e o banquinho lá, só que ele não conseguiu fazer, ele não fez, graças a Deus, então assim, mas ele está num sofrimento também. E aí o tema da minha palestra, né, quando o pastor falou, o tema da minha palestra, e tudo isso que eu estou trazendo é mais para vocês terem uma ideia, repetindo mesmo aquilo que até a Júlia falou ontem, né, o quanto causa esse sofrimento, aquilo que o pastor falou também. Qual que é o tema, né, o acolhimento eficaz. E aí, o que significa essa palavra eficaz? No dicionário, lá, fui buscar o significado, essa palavra é aquilo que tem virtude ou o poder de produzir em condições normais e sem carecer de outro auxílio determinado efeito, ou seja, efetivo. É bom ou ideal para causar um resultado pretendido, útil, ou seja, tem que ser feito, tem que ter efeito, tem que ter dado certo um acolhimento eficaz. E nem sempre a gente tem um acolhimento, um resultado eficaz. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode acolher com eficiência. A gente pode acolher essa vítima que está em sofrimento, que está apanhando. A gente pode acolher também o agressor. A gente, lógico, em primeiro momento, quando a gente vê, o primeiro posicionamento que a gente tem que ter é de confrontar esse agressor. Claro que separa, se a gente vê a cena, se a gente está vendo, muitas vezes a gente não vê, mas
às vezes a gente ouve, né? Então, se a gente está ouvindo alguma coisa do vizinho, a gente tem que denunciar, chamar a polícia. E aí, aquilo que eu tinha dito, né? Em briga de marido e mulher, não quero nem saber. E a gente tem vivido épocas onde tudo, tudo o celular tá fácil, né? Então, é muito triste você olhar no Facebook, no Instagram, numas redes sociais, WhatsApp, você receber vídeo, eu nem consigo assistir. Vídeo de alguém apanhando e alguém filmando, né? O quanto as pessoas estão realmente tão frias que eu. Não, não, e aí quando questiono se mas aquela pessoa não vai lá ajudar aquela vítima, aquela mulher que está apanhando, ou uma criança que está apanhando, e aí, qual que é a fala, né? Não, eu tô filmando como prova, né? O outro está morrendo, mas eu preciso ter a prova. Então, assim, a pessoa está se suicidando e eu vou ficar aqui filmando, eu não faço nada. Então, assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o primeiro posicionamento, a gente tem que confrontar esse agressor, né? Olha, calma aí, você não pode fazer isso. E tem que fazer. Outro dia eu vi uma entrevista de um pastor perguntando para não aqui, tá? O pastor é daqui, mas ele perguntando, uma outra pessoa fazendo uma entrevista para um estuprador, como que ele define a vítima. E ele olha a vítima, para ele, ele olha a vítima da família, a fragilidade do homem. Então, assim, se o pai é frágil, se ele tem filha ou filho, aquela vítima, aquela criança, ela tem um grande potencial de ser estuprada por tinha uma grande potencialidade de ser estuprada por esse estuprador, porque o pai, ele via fragilidade. Então, assim, a mulher, ela não consegue se defender, né? Por mais que tenha essa coisa de homem também ser vítima da violência, mas a maioria é a mulher. Então, assim, a gente tem que separar e confrontar e separar, né? Então, né, primeira coisa é confrontar, né? Afastar e confrontar quando você tem acesso. E colocar limites. Não, aqui você não vem, né? Então, você está vendo que a pessoa está apanhando, você traz ela, né? Você está na sua casa, traz ela para sua casa, você leva ela para a delegacia, ela precisa, o pastor falou na segunda-feira, né? Se ela não tem quem leve na delegacia da mulher ou na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, leve você, se você pode fazer, leve, né? Leve até a família, ligue, faça alguma coisa, não fique só eu só estou de olho, né? A gente tem que fazer alguma coisa, né? E a outra é uma intervenção, explicar o que se pode fazer, né? Intervenção psicoterápica mesmo, com médico, terapeuta, aconselhamento pastoral, a gente tem que levar adiante isso, não simplesmente, não vai ficar tudo bem, ou vamos orar, vai resolver essa situação. A gente precisa ajudar, né? E muitas vezes, nesse caso, a separação ela tem que ser ou pode ser inevitável. Mas caso o homem e a mulher eles decidam ficar juntos, o ideal é que o agressor procure tratamento voluntariamente para aprender a lidar com a sua insegurança, porque há uma insegurança enorme aí, por isso que ele bate, né? Porque enquanto ele se sente impotente, incapaz e há uma insegurança, ele precisa mostrar que ele tem mais poder, que ele é forte, que ele é bom, então ele bate. Por ser uma pessoa, por ser uma busca pessoal antes de qualquer outra coisa. É importante ressaltar que terapia de casal não ajuda neste momento. Então, assim, não funciona terapia de casal para quando há agressões físicas, verbais, não funciona. Primeiro, a pessoa tem que procurar ajuda particular, só para a pessoa, individual. Desculpa, eu falei particular, é individual. E aí, por que eu falei que, às vezes, esse acolhimento não dá para ser eficaz, mas tem que ser eficiente? Porque o acolhimento eficaz, a gente tem que pensar nas duas condições, né? Então, vamos pensar nesse jovem que eu atendi. Ele... eu estou atendendo ele, então ele é o meu paciente, eu estou cuidando dele. Há uma dor, um sofrimento assim, absurdo. E aí, quando ele vem,
é algo assim, é até difícil, porque ele fala em suicídio. Ele falou, eu não mereço ficar aqui, eu não aguento mais essa vida, eu estou me sentindo culpado porque eu bati nela. E há um acolhimento eficaz quando a gente acolhe, cuida, separa dessas agressões, não, né, ajuda nesse caso, mas acolhe e cuida desses dois, porque não dá também só para cuidar de um ou cuidar do outro. Claro que muitas vezes, e a gente vê isso até na igreja, e eu atendi um caso sim, onde uma pessoa vítima de violência por parte do marido, ele usando drogas, ele batia nela, na esposa, e aí quando ela foi pedir conselho, pedir ajuda para o pastor e para algumas pessoas da igreja, o pastor falou, calma, fica junto, não separa, porque essa separação, e o quanto ia trazer prejuízo para a igreja? Ele era diácono na igreja, o quanto ia trazer, nossa, um diácono separado? Como assim? Então assim, não, calma, não separa, a gente vai resolver. E aí ela ficou, e ele bateu de novo, e ela ficou numa dor, o que eu faço se eu separar, vão falar de mim, o que eu faço, e aí ela ficou sem ajuda, sem acolhimento. Então, o que fizeram? Se juntaram, pagaram clínica para ele, cuidaram dele, levaram, os irmãos da igreja pegou o carro, levou ele, falou, vai dar tudo certo, e ela ficou abandonada. Aí eu trouxe ela para o atendimento, ela não tinha condições de pagar a terapia, eu atendi, e falei para ela, ó, nesse momento a separação tem que acontecer, porque senão ele pode te agredir muito. Então, assim, eu não estou falando para você separar e ir lá se divorciar, estou falando que a separação dos dois, neste momento, tem que acontecer, porque senão ele pode te bater, e pode ser mais grave. Tem seu filho, ele vai ver, não era filho do rapaz, e aí é frustrante, né? Então, às vezes não é eficaz, porque a própria vítima não consegue dar sequência nisso, ela sente culpa, e aí ela não conseguiu dar continuidade no tratamento, ela tem a questão do que os outros vão falar, e aí ela parou e voltou para casa, mesmo correndo risco de apanhar, e então assim, e isso causa uma certa frustração, e aí não houve uma eficiência, né? Mas o que a gente pode fazer para ter um resultado eficiente é realmente acolher, separar e acolher essas duas vítimas. E aí, para um aconselhamento, né, eu acho que tanto para o agressor, né, porque tem que confrontar esse agressor, ele tem que demonstrar realmente que ele tem que ter a humildade, ele tem que admitir que ele está com raiva, qual é os sentimentos dele, porque às vezes ele não tem consciência do que ele sente, porque ele sente, de como aconteceu, né? Então, assim, ele tem que admitir que está com raiva, que perdeu o autocontrole e que foi agressivo. Ele pode ter uma experiência humilhante. E para algumas pessoas, elas preferem continuar com a raiva do que admitir esse fracasso, né? Dessa humilhação. Ele tem que confessar. A Bíblia, ela enfatiza o valor e a importância de confessarmos nossos pecados a Deus e aos homens. Quando confessamos a Deus, admitimos sinceramente que estamos com raiva e reconhecemos que estamos arrependidos dos atos de agressão. O perdão, algumas pessoas elas sabem intelectualmente que estão perdoadas, mas como não se sentem perdoadas, elas continuam se sentindo culpadas. E aí, eu queria até ressaltar alguns versículos, até para a gente poder abrir para perguntas, né? Um pouquinho. Que Jesus, ele não só censurou o homicida, mas também todo aquele que dá lugar a sentimentos de ira em relação a outra pessoa. Está lá em Mateus 5, 21 a 24. Em Mateus 7, de 1 a 5, diz, não julgueis, diz o Senhor no Sermão do Monte, porque segundo o mesmo critério seremos julgados pela nossa própria falta e fraqueza. Então, nesse caso do Jorge e da Paula, a gente já julgaria, né? Mas vamos pensar qual o estado de humilhação que ele foi levado, né? O quanto ela colocou ele num lugar de nada, né? De inferior. Em Colossenses 3,19 diz, maridos,
são exortados a amar suas mulheres e não serem rudes com elas. A Júlia falou, o pastor falou e a Júlia falou também, né? Então, enquanto homens acham que a submissão tá ligado a mulher estar debaixo dos meus pés, ela tem que fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu mando, isso não é verdadeiro, porque quando Cristo fala da submissão, ele fala que o homem tem que dar a vida pela esposa, assim como Cristo dá a vida pela igreja, né? Então ele tem que amar, e o mandamento de amar, ele é um amor de sacrifício mesmo, né? Então fica fácil ser submissa a um marido que ama, que cuida, né? E em Colossenses 3:21 diz que os pais são instruídos a não irritar os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Então a gente tem que realmente não irritar, porque tem pai que fica irritando os filhos, né? E em Efésios 4:31-32, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então tá, a bibliografia, eu falei da série, o que fazer, que foi da onde eu tirei esse caso. Quando tem o nome, assim, geralmente ou é caso real, mas é mudado o nome dos personagens, mesmo que seja, a gente não é falado o nome verídico. Aconselhamento Cristão, de Gary Collins, e Introdução à Psicologia Forense, de Paula e de Sérgio Júnior. Eu vou tirar aqui. E é isso. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, né? E depois que terminar aqui, cada um fique em paz. Eu sei que o pessoal de Araras está na igreja, que vocês retornem em segurança para as vossas casas. Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado por esse momento, por esse dia, e obrigado pela vida da Joseni, Pai, que desde que a gente conversou e planejou esse tema, ela prontamente aceitou, colocou seu coração em disposição para falar conosco, nos ensinar, que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida dela, que ela continue sendo ali a sabedoria vinda do alto, não somente a igreja, mas aqueles seus pacientes, porque sabemos que não é fácil a vida de um psicólogo, lida com muitas coisas pesadas, mas que o Senhor esteja trazendo cada vez mais a luz, o equilíbrio que é necessário. E tudo aquilo que a gente aprendeu hoje, ó Pai, que possamos absorver, sermos desafiados e acolher, de fato, ó Pai, essas pessoas que são vítimas, à luz da Tua palavra, à luz daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado pela vida de cada um aqui e que nós tenhamos um excelente fim de noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, meus irmãos. Obrigada, pessoal. Obrigada, mãe. Beijo. Parece coisa da Xuxa, né? Por que você quer dar tchau? Para minha mãe, que está aqui me assistindo. Obrigado, Joseni. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Isso é uma bênção. Amém. Obrigada. Até mais. Até. Boa noite. Boa noite.